todos, muito boa noite. Hoje vamos falar de Portugal, mas também da Alemanha, esse grande país, essa grande economia que acaba por comandar neste momento os destinos da União Europeia. Temos como convidado o engenheiro Bernardo Meireles, ele é presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã. Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Dr. Medina, vamos ao enquadramento do tema. Enfim, vale a pena não perdermos muito tempo neste introito, mas diria sinteticamente o seguinte: sem investimento em Portugal, enfim, em doses diferentes das atuais, que aliás as atuais estão em regressão, nós não vamos ter outra economia. Se não tivermos outra economia, continuaremos com o desemprego, com a pobreza, com as contas públicas em desordem, incapazes de pagar aquilo que devemos e deixando afundar o Estado Social mais do que aquilo que ele vai afundar-se já previsivelmente. Portanto, investir, tentar trazer um investimento direto é absolutamente essencial. E porventura, a fonte mais privilegiada para este efeito é a Alemanha, por razões que você já referiu, e portanto nós quereríamos com este programa, enfim, dar um pouco, levar à consciência das pessoas este importantíssimo problema. Este nosso programa funda-se basicamente num trabalho realizado pela Roland Berger e pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã. Portanto, tudo aquilo que se vai tratar tem assento nesse relatório. Sr. Engenheiro, para início de conversa, como é que está o investimento direto da Alemanha no nosso país? Nos últimos 10 anos tem estado estável, à volta dos 3 mil milhões, até teve um ligeiro decréscimo de 3,1 para 2,9, e em termos até de cota de mercado, face ao total do investimento em Portugal, tem perdido cota de mercado. Chegou a ser 9%. E hoje em dia é cerca de 3%. O que significa que houve outros países que também tiveram a investir em Portugal e também que significa que a Alemanha andou a investir noutros países, as duas coisas. Ou seja, a Alemanha, num dado momento, desinteressa-se de Portugal. Não digo que se desinteressa, mas o que temos que ver é que num dado momento há a abertura do leste, a abertura da América do Sul, a abertura da Ásia, e por isso mesmo surgem novos países que naturalmente estão bem privilegiados e bem posicionados para captarem também investimento. E nós não fomos capazes de contrariar essa tendência e deixámos levar pela corrente, que era uma corrente, no nosso caso, negativa, e por isso mesmo temos vindo a perder cota de mercado. Sim, mas aqui, digamos aqui neste resumo que eu tenho, uma das coisas que é dita é que as empresas não instaladas não reconhecem grande atratividade a Portugal. É verdade. Porquê? É verdade. Antes de mais, era bom referir que há duas perspectivas. As das empresas que já estão instaladas e que reconhecem a atratividade, caso da Bosch, da Siemens, da Nokia Siemens, e que reconhecem... A Volkswagen? A Volkswagen, porque há 10, 15, 20 anos estão a trabalhar com Portugal e reconhecem já o que é Portugal e o retorno dos seus investimentos. E há todas as outras empresas que, não tendo estado ainda a trabalhar com Portugal, não conhecem Portugal. E por isso mesmo, no inquérito que foi efetuado, só 8% é que referiram Portugal com uma boa atratividade para investimentos. Mas nós temos andado a fazer imensas campanhas de promoção na Alemanha e temos um Ministro das Finanças que é tocado lá com o Ministro das Finanças alemão. Como é que não se está a potenciar, Dr. Medina Carreira, esta relação de proximidade que existe, nomeadamente entre estas duas figuras? É que o dinheiro para investir não é do Sr. Schäuble, é das empresas. E as empresas não fazem fretes. Só vão para onde vale a pena ir. Mas o poder político exerce uma grande influência e na Alemanha também não será exceção. Em caso de empate, o poder político pode dar um encostozinho para um lado ou para o outro, mas é preciso que haja empate. Realizar um investimento que os empresários não considerem o melhor no seu interesse, não há poder político nenhum que consiga. Sr. Engenheiro, aquela recente visita a Portugal da chanceler Merkel, aquilo em termos de consequências práticas resultou em algo ou não? Resultou em incremento de exportações diretas logo a seguir e em alguns investimentos que já foram realizados e outros que estão neste momento a ser negociados, mas que ainda não podem ser divulgados. Portanto, teve consequências práticas, mas não chega, porque estamos a falar muito ainda de investimentos das mesmas empresas. E o que nós temos é que abrir o leque. Porque estamos sempre a falar das mesmas Bosch, Volkswagen, Siemens, Nokia Siemens, mas nós temos que abrir o leque. Mas que tipo de empresas é que nós poderemos trazer para Portugal vindas da Alemanha? Todas as empresas que estejam à procura de uma ou duas coisas. Ou
por exemplo, que são as áreas onde nós temos alguma capacidade e alguma competência. Tudo o que seja inovação e desenvolvimento, nós temos um custo de inovação e desenvolvimento que é cerca de 30% do custo de desenvolvimento da Alemanha. Por isso mesmo, se dermos a conhecer que temos esta vantagem, que é de cerca de 70 pontos percentuais face ao mesmo custo na Alemanha, claramente que uma empresa alemã, se tiver que estar a investir num centro de investigação e desenvolvimento, poderá fazê-lo em Portugal em detrimento de fazer na Alemanha. Ou em outras áreas em que nós também tínhamos competências, como seja, por exemplo, em tudo o que seja máquinas industriais, em que já temos provas que sabemos fazer e que temos competências. Por isso, o que nós temos que fazer é dar a conhecer aos alemães aonde é que nós temos competências, aonde é que nós podemos acrescentar valor às cadeias de produção das empresas alemãs, para que isso, para eles seja claro o benefício para eles. E isso criaria muitos postos de trabalho ou poucos? É que o Dr. Medina Carreira tem aqui defendido a tese de que essas áreas da inovação são áreas que não são potenciadoras de criação de emprego em massa. Em massa, talvez não cria a mesma produção de emprego que uma fábrica. Mas se eu estiver a falar de criar 50 ou 100 engenheiros, estamos a falar de mão de obra qualificada, que evitaríamos que esses engenheiros fossem exportados, passa a expressão, para a Alemanha, e trazia, além disso, em termos de notoriedade do país, Sim. um grande incremento da sua imagem de marca, que era um país que está ligado à inovação, ao desenvolvimento, à investigação. Tudo isso é uma imagem que interessa passar, porque mesmo os 8% que referiram que conhecem e que dão boa atratividade a Portugal, dão-na nos setores tradicionais, da cortiça, do vinho, não a dão nos setores modernos, da inovação, do desenvolvimento, da investigação, não. Ó Dr. Medina Carreira, o senhor tem aqui falado muitas vezes na forma como os alemães olham para nós. Ora, diga lá qual é o seu ponto relativamente à forma como a Alemanha encara o país, Portugal e o povo português. Eu não sei como é que os alemães encaram. Você está sempre a dizer que eles olham para nós como uns prevaricadores? Não, os alemães em relação aos políticos portugueses devem pensar que não regulam bem de juízo. Um país que é levado à falência da forma como o Estado português foi levado, realmente não revela um senso comum muito apurado nos políticos responsáveis. Bom, e aquilo que isto de resto, nota-se quando mais adiante virmos como é que veem os aspectos negativos de Portugal. Há aqui uma lista e coisas que nós próprios todos sentimos, os alemães agora, a partir desta investigação, repetem a mesma coisa. É a burocracia, são os impostos, é tudo aquilo que nós detectamos. Ora, eles não podem acreditar num país em que os governantes não percebam estas coisas. Quer dizer, que o governo esteja há 2 anos no governo, os governantes, e ainda agora apareça um pacotezito. Quer dizer, licenciamentos. Toda a gente sabe que isto era de combater logo no primeiro dia em que tomassem posse. Nada, ainda não está nada que se veja feito. Tribunais, continuamos com dificuldades, quer nos fiscais, quer nos cíveis. Há reformas em curso, mas que ainda não começaram a produzir efeitos. Os impostos, é uma baralhada. Já ninguém se entende no meio dos impostos. Mudam todos os dias, ou todas as semanas. Estas pequenas coisas é que são decisivas para quem quer aplicar o seu dinheiro. Sim. Porque quem vai aplicar dinheiro num sítio é para ganhar dinheiro. Não é para ir enfrentar-se com os burocratas, com os políticos, com os gatunos, etc. E não é pelo facto dos governantes serem muito amigos uns dos outros que isso altera alguma coisa. Pois dito, nestas coisas da economia não há amigos. Só há os amigos no âmbito daquilo em que a junção de amigos dá resultado. Agora, as pessoas juntarem-se para não conseguir coisa nenhuma, não há amigos na economia. Ó Sr. Engenheiro, qual é o seu sentimento? Como é que os alemães olham para nós? Eu penso que os alemães olham para nós reconhecendo algumas das nossas vantagens. Temos a vantagem de termos de produtividade, temos vantagens de que quando estamos debaixo de um bom governo não é governo político, de um bom governo, de um bom sistema de governação empresarial, somos capazes de produzir com muita qualidade, reconhecem muito bem as nossas competências, mas sabem e reconhecem que tudo o que está fora do seio da empresa necessita de alguma intervenção, ou seja, tudo o que seja a eficiência da administração pública, a eficiência dos tribunais, a eficiência da fiscalidade, mesmo a eficiência laboral, ou seja, tudo o que sai fora do contexto empresarial necessita de um rejuvenescimento. E eles acham que nós somos um país muito gastador? Desentupir um cano não tem de ser uma guerra. Use o novo Mr. Muscle Kit 2 em 1. Vem com uma ferramenta e o gel.
A ferramenta flexível permite abrir o bloqueio. E depois o poderoso gel dissolve os resíduos. Ferramenta gel e já está. Garantido. Novo Mr. Muscle Kit 2 em 1. Desentopa a primeira. Garantido. Nossas contas, ou seja, eu acho que se vê-se nas nossas contas se somos gastadores ou não, ou seja, neste momento como estamos com uma dívida ao nível do nosso PIB, por isso somos claramente gastadores, mas eu acho que nós não temos que apontar isso, nós temos que apontar é o que é que nós temos e que sabemos fazer bem. Temos algumas coisas que sabemos fazer bem e é por aí que nós temos que... Vamos ver o gráfico 1. Estes gráficos são novos, portanto é a primeira vez que vão ser transmitidos, ou melhor, emitidos. O gráfico 1 dá-nos conta da comparação da atividade dos países, avaliação das empresas alemãs em Portugal, atratividade dos países, visão das empresas alemãs em Portugal. Sr. Engenheiro, pode comentar este gráfico? Posso, como se vê, temos desde uma China que tem um fator de atratividade de cerca de 3.2 para o outro limite inferior com a França com 2.2. Nós estamos alguns a meio com 2.5. Mas este 3.5 significa o seguinte, nós não temos que estar apenas igual aos pares. Nós somos um mercado mais pequeno que o de Espanha. E como vemos aqui, Espanha tem exatamente o mesmo fator de atratividade. Igual por igual. Entre o mercado pequeno e o mercado grande, igual por igual, naturalmente, um investidor alemão vai escolher Espanha. Claro, por isso nós temos que ter um fator de atratividade muito superior. Sim. Aos maiores mercados da Europa. Só para as pessoas terem uma ideia, porque o gráfico aparece com a mesma cor, e eu agora vou enfatizar, os países que a Alemanha considera mais atrativos são, em primeiro lugar, China, segundo, Brasil, terceiro, Europa de Leste, quarto, Índia, outros países asiáticos, Médio Oriente e Norte da África, Estados Unidos e Canadá, e só depois é que aparece Portugal e Espanha na mesma posição. Ou seja, nós temos que trabalhar muito, não é, Sr. Engenheiro? Temos, exatamente como eu disse, Espanha está ao mesmo nível, 2.5, mas tem um mercado que é 5 vezes o nosso. A Itália tem 2.4, mas entre 2.4 da Itália e 2.5 Portugal, face à dimensão do mercado italiano, provavelmente estes 0,1 não é suficiente para diferenciar. Reino Unido com 2.3 e França com 2.2, ou seja, são grandes economias que estão igual ou muito próximas de nós. Claro. E por isso mesmo, o nosso fator de atratividade não é por si só diferenciador para conseguir captar mais investimentos. Vamos então por partes. Dr. Medina, enunciamos as nossas principais vantagens. A partir desta investigação, a que fiz referência inicialmente, o que surge naturalmente com destaque em vantagens são as infraestruturas, que são boas. As estradas. Sim, as estradas, e não só, nós também nas telecomunicações, também temos parques industriais, o funcionamento do sistema financeiro, enfim, temos tudo isso compete com os outros. Um fator que foi destacado nesta investigação, que eu percebo que é a motivação e a qualificação dos empregados. Eu vivi dentro das empresas, vivi na indústria, realmente o português é facilmente motivado. E dedicado. Precisa, naturalmente, é ser tratado como gente. Os salários são relativamente baixos e mesmo com os seus custos parafiscais, ainda assim a massa salarial é relativamente leve e a produtividade. Nós temos um grau de produtividade de trabalho satisfatório do ponto de vista das empresas alemãs. O que impressiona e o que desconsola é realmente tudo aquilo que depois são as desvantagens, os aspectos negativos que os alemães assinalam, porque são aqueles que nós cá dentro também sentimos e que não são de hoje, porque nós, desde que decidimos entrar para a CEE há 27 anos, nós tínhamos a estrita obrigação de ter olhado para todos estes fatores muito rigorosamente. Os tribunais não se desconjuntaram nos últimos 5 anos. Isto é uma degradação progressiva. A ineficiência da administração pública é uma degradação progressiva. Quer dizer, Portugal não fez rigorosa... Portugal não. Os governantes e os dirigentes políticos portugueses não fizeram coisa nenhuma no sentido de nos meter mais dentro da Europa, como era a nossa obrigação.